Feliz sexta-feira! Deus abençoe você e a tua família. A sexta-feira chegou. Tá terminando a semana. Alegre o teu coração. Temos ainda muito a viver nesse dia. E vai entrar bem nesse final de semana, vai encontrar descanso. Vai celebrar com a tua família. E hoje eu quero falar sobre guerra espiritual. Quero falar sobre vencer potestades, forças espirituais que dominam regiões, que dominam a forma das pessoas pensarem. Você já percebeu que de repente em algumas áreas, em algumas situações até territoriais mesmo, as pessoas se comportam da mesma forma, as pessoas falam da mesma coisa, as pessoas cometem o mesmo pecado, as pessoas agem com o mesmo impulso? Pois é uma influência espiritual nesse sentido, principalmente nas culturas, né? A cultura ela acaba abrindo exatamente esse espaço espiritual para que as pessoas se comportem do mesmo jeito, para coisas boas como para coisas ruins também. Há culturas que dão mais abertura à violência. Há culturas que dão mais abertura ao vício. Há culturas que dão mais abertura à sensualidade. Pois é, então nós vemos pessoas se comportando da mesma forma por uma mesma influência espiritual. E nós vemos em Atos 19, por exemplo, os apóstolos Paulo, Silas e os que estavam mais presentes enfrentando um domínio espiritual muito grande na cidade de Éfeso, que era uma cidade extremamente idólatra na época, e as pessoas vinham de todos os lugares do Império Romano, principalmente da influência grega, para adorar uma deusa naquela região chamada Diana, Diana dos Efésios, né? E o que é interessante nessa história é que os apóstolos ministraram, começaram a fazer sinais, começou uma revolução naquele lugar, e é claro que houve uma grande confusão contra eles também, porque os homens ali que viviam do comércio dos ídolos se sentiram ameaçados porque os apóstolos estavam realizando grandes milagres e a deusa Diana não estava sendo mais levada em consideração. Depois entendemos posteriormente que Éfeso se tornou a cidade onde havia uma igreja muito forte, talvez uma das igrejas mais fortes em termos de crescimento, se cumprindo muito a palavra, né? Onde abundou o pecado vai superabundar a graça de Deus. Uma igreja madura. A carta aos Efésios demonstra na sua linguagem, no teor da sua carta, como eles estavam muito à frente em questão de maturidade em comparação com os coríntios, por exemplo. Então o que acontecia ali era algo muito poderoso, porque havia uma clara guerra espiritual, havia uma influência de idolatria sobre todos que ali estavam e das pessoas que visitavam também. E assim Deus levantou a igreja, a verdadeira igreja, a noiva de Cristo, para nós rompermos com esses domínios espirituais que levam as pessoas às trevas, que levam as pessoas à destruição. Claro, a pessoa não sabe que ela está fazendo mal. Aliás, muitos estão ouvindo aqui também eram, no seu passado, idólatras, ateus. Há pessoas que me ouvem aqui que eram guiados por outras filosofias, outras religiões, outros credos, e você com certeza fazia. Por quê? Porque a tradição te falava, porque todo mundo da tua família fazia também, porque foi o que você aprendeu. Pois é, um dos meus melhores amigos americanos aqui nos Estados Unidos, uma pessoa muito querida mesmo do coração, ele era ateu. 2 anos atrás, ele era um ateu. Imagine que a vida inteira dele, acho que ele tem hoje 34 anos, imagine que mais de 30 anos, ele foi um ateu. Ele não acreditava que Deus existisse. Não é aquele tipo de pessoa que assim, eu acho que tem uma força, né, que rege o mundo, um arquiteto, coisa. Não. Ele simplesmente não existia essa coisa para ele. E em 2 anos, hoje eu vejo na maturidade dele, ele muito mais cristão do que cristãos que eu conheci no Brasil, que é um ambiente avivado, que tem 20, 30 anos de igreja. Porque ele está lá pregando o evangelho, porque ele está falando da palavra, porque ele tem um estudo bíblico na casa dele, a qual eu participo e contribuo com conhecimento. Quer dizer, o que acontece houve uma verdadeira transformação no interior dele. Porque ele saiu daquele domínio espiritual, em que ele acreditava que era uma verdade, e entendeu que aquilo era uma mentira. E a verdade é Jesus, a única verdade é Jesus. E o que ele vivia era uma mentira porque não era Jesus. Assim como tem muitas pessoas que vivem religiões que até falam de Jesus, mas vivem uma mentira, porque na verdade não estão vivendo Jesus, mas estão vivendo uma religião. Estão vivendo uma doutrina que, por mais que fale de Jesus, não prega o verdadeiro Jesus. E o que nós temos que buscar é a verdade libertadora, que se chama Jesus. Nós temos que buscar a Bíblia,
o conhecimento, a revelação da palavra e viver como Jesus. Sermos a luz do mundo. Ele diz, vocês são a luz do mundo, como eu sou a luz do mundo. E nós viemos trazer essa luz para tirar as pessoas das trevas, do engano. E essa é minha missão, essa é a tua missão. E nós precisamos nos levantar para realizar a vontade de Deus. E que você veja os teus amados, tua família salva e que todos os domínios espirituais sejam repreendidos em nome de Jesus. Pai Celestial, nós amamos a tua palavra e nós entendemos cada uma dessas verdades. E é fato, Senhor, o Senhor nos chamou para nós sermos esses instrumentos como Paulo, como Silas. O Senhor nos chamou para nós trazermos a palavra que ilumina, que liberta, que transforma. E essa palavra é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E todas as manipulações dos demônios estão denunciadas. Não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não tem poder sobre a nossa família. Não tem poder sobre os nossos amados. Nós repreendemos todos esses espíritos de confusão, de intriga, de discórdia, de engano, de erro, de manipulação. Nossas casas são lugares de paz. Nós profetizamos, a nossa casa é lugar de habitação do Altíssimo. O Espírito Santo é derramado sobre nós e a sua obra vai avançar e o seu reino vai chegar a mais e mais vidas. Aquele que nesse momento está ouvindo este áudio, esta oração, e que de repente não partilha da mesma fé ainda, mas entendeu que estava sendo enganado, como todos nós aqui um dia fomos enganados também, e que está hoje desejando essa busca, Senhor, recebe essa vida, que está nesse momento confessando que Tu és Jesus, o único Senhor e Salvador, que não quer mais viver uma vida de religiosidade, que não quer mais viver uma vida de engano, de manipulação, de filosofias vãs e inúteis, mas quer viver a verdadeira vida abundante, para que a sua vida não acabe aqui na terra com os outros, mas para que viva eternamente com o Senhor. E assim, em nome de Jesus, tem autoridade, como nós temos autoridade, sobre todos os demônios, e nada vai parar o nosso avanço, para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, poderoso, poderoso ao Senhor, para nos libertar de todo engano. Quem mais se levantou contra Jesus foram os religiosos. Curioso, né? Não foram os romanos. Os romanos depois foram instrumentos ali para crucificar Jesus. Mas quem mais perseguiu Jesus foram os religiosos. Saiba disso. Deus te abençoe, fique nessa paz, que você tenha uma maravilhosa sexta-feira, um excelente final de semana, assim na terra como nos céus. Até a próxima.